Olá, pessoal! Vamos então à nossa resolução de exercícios sobre as planificações do cone e do cilindro. Questão 1. A planificação de um cone é formada por duas partes, um círculo, que é a base, e um setor circular, que vai formar a face lateral. Há um elemento do setor circular que influencia bastante o formato do cone, que é o ângulo formado. Nos encartes você encontra as três figuras seguintes. Então, observem que aqui eu tenho três planificações da face lateral de um cone. A figura 1, eu tenho um ângulo bem maior, né, um ângulo interno aqui bem maior. A figura 2, eu tenho um ângulo médio. E a figura 3, eu tenho um ângulo mais estreito. Elas representam a planificação de diferentes cones, mas sem a base circular. Antes de colar as abas de colagem, faço uma estimativa sobre como as diferentes medidas de ângulos podem influenciar na forma do cone. Após fazer as colagens, confirme sua estimativa e anote a conclusão que se pode obter com relação ao formato do sólido quando modificamos o ângulo assinalado. Bom, pessoal, se a gente fizer essa montagem, o que vai dar para perceber é que, mesmo sem a base, tá? Quando nós pegamos ali a face lateral do cone com o maior ângulo central, mais baixo vai ficar o meu cone. Então, ele fica mais espalhadinho, né? Ele vai ter uma base maior e ele vai ficar mais baixinho. Quanto menor for o ângulo central dessa lateral do cone, seria o terceiro caso, esse meu cone ele fica mais fininho, tendo uma base mais estreita e ele vai ficar, então, mais alto. Questão 2. Tiago trabalha em uma indústria de embalagens e deve criar um adesivo que seja colado em volta de uma embalagem cilíndrica, como mostrado na figura. Esse rótulo deve cobrir toda a lateral da embalagem, sem sobreposição e sem sobrar espaço. Então, qual é a forma que deve apresentar esse rótulo? Bom, conforme vocês podem perceber, se eu quiser colar um adesivo, né, um rótulo, ao redor de todo esse cilindro, de toda essa lata, então ele vai ter que ter a forma de um retângulo. É fácil você perceber, basta você pegar uma folha de caderno, uma folha de papel sulfite e enrolar. Você vai ver que ao enrolar essa folha, a gente consegue estar formando, então, a superfície lateral de um cilindro. Questão 3, da Avaliação Nacional do Sistema Koch. Amanda está preparando enfeites para uma festa. Um deles será feito com cartolina e terá a forma de um cilindro, conforme a ilustração. Para a confecção desse cilindro, ela partirá da planificação desse sólido. Nesse caso, ele pode ser construído a partir de qual das seguintes planificações? Então, se vocês observarem, como nós já dissemos no exercício anterior, a superfície lateral do cilindro ela é um retângulo. E fora esse retângulo, nós precisamos então de um círculo para a tampa e um círculo para o fundo do meu cilindro. Logo, a alternativa correta só pode ser a alternativa E. E a questão 4, uma artesã confecciona almofadas em formato de lápis. Para a confecção dessa almofada, a artesã vai decompô-la em duas partes, que são dois sólidos. Depois, ela precisará ao todo de 3 moldes, sendo eles equivalentes à planificação do sólido geométrico mostrado a seguir. Com isso, faça o que se pede. Letra A. Quais são os dois sólidos geométricos que devem compor a figura inteira? Bom, o lápis, então, ele é formado por um cilindro, que é o corpo do lápis, e um cone, que faz parte da ponta desse lápis. Letra B. Faça um esboço das 3 figuras planas necessárias para montar a capa da almofada. Então, agora pensando nas figuras planas, no recorte do tecido, ok? Então, olha só, para a ponta do lápis, então nós temos ali um setor circular, que ao ser enroladinho vai formar o cone. Para o fundo do lápis, um círculo, para estar fechando lá o finalzinho dele. E para o corpo do lápis, um tecido em forma de retângulo, que será enrolado ao seu redor todo.